Já começa, moçada. Ei. Boa tarde, moçada, beleza? Boa tarde, Vitória, beleza? Cauã, Brenda, valeu aí pelo boa tarde. Todo mundo me escuta de boa aí? Massa. Então vamos lá. Ah, tentei achar aqui, mas João chegando aqui, João Vitor. Aonde eu parei, mas vou precisar de ajuda. Cauê, chegando aí. Boa tarde, Hanna. Hanna, né? Acho que eu falei errado. Ah, quer ver? Um jeito mais fácil para quem está me acompanhando. As formas de conhecimento, eu acho que eu fiz elas. A última deve ter sido o senso comum. E aí depois aí contexto histórico do surgimento da sociologia. E aí desse contexto histórico do surgimento da sociologia, a gente faz uma distinção entre problema social e problema sociológico. Eu acho que eu consegui fazer essa distinção aí com vocês. Alguém confere para mim, ver se é por aí mesmo que eu fiz? Massa. Brenda, cheguei a falar das revoluções que vão exigir a necessidade de se criar uma ciência, que é a sociologia. Eu acho que, inclusive, fiz com vocês a solução da sociologia positivista para os problemas desencadeados pelo capitalismo. Vai conferir aí para mim. Moral, instituição, ordem e progresso. Eu estou vendo isso aqui e aí eu tô dando continuidade. Então, fiz isso, então, que é a solução que vale para qualquer positivista, independente de quem ele seja. Então, Durkheim, Spencer, que é o cara do darwinismo social, Comte, Lepler, Condorcet, Saint-Simon, enfim. Se o sujeito for positivista, a solução apresentada por ele vai ser sempre em torno da moralização dos indivíduos. Então, não é um problema de ordem econômica, não é um problema de ordem política, jurídica, nem muito menos por conta da estrutura do capitalismo, mas sim por conta da ausência de regras sociais suficientes para fazer o indivíduo ficar preso à vida coletiva. Foi isso aí que eu fiz com vocês? Cheguei a iniciar algum autor? Sim, não? Nenhum. Então, legal. Vou usar um slide aqui só para orientar e ter uma tela para me rabiscar. Massa. Compartilhei o slide do Conte com vocês? Ninguém falou nada. Pá. Enfim. Vou jogar aí no bate-papo. Acabou caindo só para Vitória aí. Mandar para todos. Foi. Deixa eu dar uma desviada aqui da câmera aqui. Isso. Então vamos lá.
Olhando de lado é meio estranho, mas estou ajeitando a tela aqui e vai dar certo agora. Massa. Compartilhei certo aí, moçada? Positivismo aí, Augusto Conte. Não, foi só duas, Jéssica. Foi só duas listas. Uma primeira das formas de conhecimento e uma segunda do positivismo. Mas produzo outra aí para vocês. Vamos nessa. Consegui compartilhar a tela aí, só para dar um feedback se eu estou fazendo o trem certo aqui? Sim, sim, tá Ó, compartilhado. valeu. 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 Então vamos nessa. O que eu te falei? Positivismo, primeira ciência que surge diante da necessidade de dar resposta aos problemas da vida moderna. Independentemente da resposta, independentemente do autor, a resposta sempre vai gerar em torno dessa moral. Então, são regras que será, vamos dizer assim, suficiente para dar resposta aos problemas da sociedade. Então, a reforma social, ela só vai ocorrer com a reforma intelectual. Então, o positivismo é uma ciência que faz reformas na sociedade a partir da reforma intelectual. Primeiro autor, Comte, ele não é o primeiro, vamos dizer assim, em ordem cronológica, tem outros autores positivistas antes dele, mas ele acaba ganhando crédito em torno disso. Ele foi discípulo do Saint-Simon, que é realmente o nosso primeiro positivista. Deixa eu só equilibrar aqui a mesinha, né, que eu vou usar para escrever ou rabiscar a tela. Ele foi discípulo do Saint-Simon e foi acusado pelo Saint-Simon de plágio. O Saint-Simon pegava os textos, o Comte pegava os textos do Saint-Simon e publicava como se tivesse sido dele. O Durkheim, ele até intensifica essa fofoca e fala que o Comte recebeu muito mais créditos do que ele deveria receber. E os verdadeiros créditos deveriam ser dados ao Saint-Simon. O Saint-Simon, ele é o autor, vou escrever o nome do Saint-Simon aqui, porque ele é o primeiro aí dessa brincadeira toda. O Saint-Simon é aquele que cunha a palavra sociologia, o que não tem muita dificuldade em fazer, né? Então, discurso ordenado sobre a sociedade. Mas o Saint-Simon, ele acaba recebendo um rótulo de socialista, ele recebe um rótulo também de defensor do cristianismo. Então, ele está no meio desse lance todo, entre positivismo, cristianismo, liberalismo e até socialista. Ele se auto-intitulava socialista cristão. Então, segundo Saint-Simon, a nova igreja ou cristianismo deveria moralizar os indivíduos e, ao moralizar os indivíduos, as regras do corpo social caminhariam para uma espécie de ordem. O Comte foi discípulo do Saint-Simon, ele perde o emprego do Saint-Simon e começa a dar aulas de matemática na sua própria casa para alunos do ensino médio, aulas particulares. Paralelo a esse curso de matemática, ele começou a desenvolver um curso de filosofia positivista. Repara só, sociologia positivista, filosofia positivista, física social, está aí na tela também, ou simplesmente sociologia. Já é a primeira característica do Comte. Ausência de terminologia própria. Então, se quiser anotar algo aí que não está na tela, ausência de terminologia própria. O que é isso? Ele vai pegar, né, apropriar de termos de outras áreas do conhecimento e vai ressignificar. Eu vou ficar falando isso aí o tempo inteiro, você vai perceber, não vai ser nem a primeira e nem a última. O Comte, ele ressignifica termos ou conceitos de outras áreas do conhecimento. Então, ele vai literalmente, cara, apropriar da metodologia das ciências naturais para tentar explicar fenômenos dentro da sociedade.
Então, você viu aí o contexto histórico dele, ele morre em 1857, e aqui vale um detalhe para o desavisado. O Comte ele morre em 1857, e algumas pessoas acabam colocando no seu colo a ideia do darwinismo social. Não tem como. O Darwin escreve A Origem das Espécies em 1859. Então não tem como o Comte ser, né, o proprietário do conceito do darwinismo social. Professor, Oh, pode explicar por que tem esse contraste aí da filosofia positivista com a filosofia iluminista? posso, cara, vou chegar aí. Valeu pela Ah, pergunta. tá. Tá bem. Porque ele é considerado o pai da sociologia por conta dele perceber a necessidade de se criar uma ciência e criar essa ciência. Então, é bem diferente do Saint-Simon, que percebia essa coisa de criar a ciência, mas ele não cria uma ciência. Então, ele vai pegar da física aqui um método. E, além do método, a necessidade de encontrar leis universais. Eu não falei isso aqui não, né? É a primeira vez que eu apresento esse slide aqui? É a primeira vez que eu falo do Comte? De repente eu estou repetindo Sim, ele. nesse slide aí é a primeira vez. Antes Então, tinha só massa. falado do Conte e passado do pincel, né? Agora está Massa. aprofundando. Então, o lance é criar uma ciência para fazer diagnóstico dentro da sociedade. E o Comte faz esse diagnóstico. O nome da lei que ele encontra é a lei dos 3 estágios, a lei que vai explicar o processo de evolução ou transformação da sociedade. A segunda característica que não, acho que não, eu não preciso ficar retomando ela, porque entra dentro daquele negócio de moral, instituição, ordem e progresso. Então, o Comte ele vê no progresso a resposta para os problemas desencadeados. Agora, perceba, progresso aqui é sinônimo de civilização, é sinônimo de evolução. Então, ninguém no século XIX, em perfeito estado mental, lógico, é capaz de negar essa ideia entre progresso, evolução, civilização, cultura, Europa, capitalismo, indústria. Quando Comte vê no progresso essa resposta para os problemas da sociedade e apropria dos métodos das ciências da natureza, ele acaba fazendo uma classificação das ciências, na tentativa de tentar justificar o porquê que a sociologia é a última ciência moderna. Então, por que a sociologia surge depois da física, depois da química e depois da biologia? A resposta que ele dá é a ciência mais complexa de todas. E qual é o critério que está sendo utilizado aí para fazer essa mediação? Grau de aproximação do homem. Quanto mais próxima a ciência é do homem, mais evoluída ela é. Não precisa saber disso, mas ele vai fazer uma escala. Então, astronomia, matemática, química, física, biologia e a mais importante das ciências, a sociologia. Então, ele tem essa pretensão com relação à sociologia. É a mais complexa de todas, por conta do grau de aproximação dos homens. A coisa da reforma intelectual, eu acho que também não preciso ficar aqui amassando barro, já amassei o barro antes, então vai correr como essa reforma social? Moral, instituição, ordem e progresso. E aí, quando ele vai construindo esse raciocínio todo, ele vai falar, olha, a minha ciência é uma ciência positiva. Não só por ela ter uma visão otimista da sociedade industrial, maisinho aí, então, positivo não no sentido de ser otimista, mas positivo de ser uma ciência que estuda aquilo que não se altera, que é as leis universais. Então, essa expressão aqui positiva é uma expressão que carrega dentro de si a busca de leis universais. Então, vou repetir para você conseguir anotar. Positivo é aquilo que não se altera. Então, é uma filosofia, agora perceba, igual eu falei, a pessoa é física, é filosofia, é sociologia, que merda é essa? É o Comte, irmão, é o Comte. Então tem que ter paciência com esse tanto de nome que ele vai usando. E essa filosofia positiva, que é uma filosofia que faz a defesa das instituições, cara, defesa das instituições. Instituições. E, ao mesmo tempo, uma ciência que está interessada em encontrar mecanismos que venham a promover laços de coesão social. Então, ao invés de usar a expressão coesão, que é uma expressão do Durkheim,
aqui eu vou usar a ideia de ordem. E a filosofia iluminista, ela é uma filosofia negativa. É uma filosofia negativa. E uma filosofia negativa porque é uma filosofia que faz crítica às instituições. Estou fazendo uns pontos de desencontro. Crítica. Fui procurar uma borracha. Desculpa. Cadê a borracha em cima da mesa aqui? Pirei agora comigo mesmo. Rolou um delay. Crítica às instituições. Crítica às instituições. São pontos de desencontro. Então, o que pode acontecer num exercício? Eu vou colocar esse exercício depois para vocês fazerem. Pega um trecho lá do Denis Diderot, que é um filósofo iluminista, pega um trecho do Comte, e aí o cara pode pedir pontos de encontro ou pontos de desencontro. O que é o ponto de encontro? É aquilo que é semelhante. E os pontos de desencontro? Aquilo que tem oposição. Então, aqui a gente tem duas oposições. Crítica às instituições, e os iluministas são defensores do quê? São defensores da revolução, para conquistar a liberdade, para conquistar a ordem social. E ao invés dessa revolução, como eu troquei essa ideia na aula passada, a filosofia positivista, por fazer defesa às instituições, ela também é o quê? Ela é reacionária. Ela é reacionária. Então, caso seja necessário utilizar da violência para conseguir obter a ordem, vai se utilizar. Então, repara, de um lado a gente tem uma filosofia humanista, uma filosofia interessada em avançar com direitos, uma filosofia que apoia o hedonismo, busca incessante de prazeres, uma filosofia que apoia o individualismo, o racionalismo, o antropocentrismo, e tudo isso aí vai dar uma sociedade moderna. Agora, quando você olha os pontos de encontro, você até consegue compreender o porquê que eles são tão radicais, assim, tão diferentes um do outro. Então, os pontos de encontro facilita a entender a oposição entre filosofia iluminista e filosofia positivista. Então, não é um jogo de linguagem, fica parecendo aula de filosofia, porque, veja só, aqui... Posso apagar isso? Não sei se tem alguém anotando que eu estou escrevendo, cara, mas às vezes quando eu escrevo eu penso um pouco melhor, por mais que as pessoas não entendam. Fica tranquilo. Acho que é só você que tá aí também. Nossa, Também não, a acho que só tá Jéssica... eu. Mas de boa. Massa. A Jéssica respondeu aqui. Valeu, A Jéssica. Jéssica também. Bom. Então, massa. Porque aqui a gente tem um limite aqui, ó. E esse limite é a Revolução Francesa. Valeu, Brenda. Obrigado, cara. O limite é a Revolução Francesa. Então, você tem uma burguesia pré-revolucionária. Você está vendo aqui? Você tem uma burguesia pré-revolucionária, que é a filosofia iluminista. Os homens só serão seres livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E aí você tem aqui na filosofia positiva, ou positivista, uma burguesia pós-revolucionária. Então, o que aconteceu com a burguesia? Ela alterou a sua posição de classe. E alterar a sua posição de classe, ela também vai alterar suas convicções a respeito da maneira como o Estado, como as instituições devem proceder. Então, qual que é o ponto de encontro, professor? Porque eu só vi pontos de desencontro aí que você está falando. Uai, tanto o positivismo quanto a filosofia iluminista são filosofias burguesas. Então, tem um ponto de encontro aí. Então, o ponto de encontro é que ambas, apesar de estarem em momentos históricos distintos, defendem a burguesia. Então, de um lado, você vai ter a burguesia dominada, que vai ter essas teorias revolucionárias, a filosofia iluminista, e do outro lado, você vai ter a burguesia dominante, que cria uma ciência para que os seus valores sejam penetrados dentro do imaginário social, até dentro das próprias ações dos indivíduos. Então, aí um ponto de encontro. Ambos defendem a burguesia. Segundo ponto de encontro, cara, ambos acreditam na razão. E aqui, é engraçado isso, porque depois vocês vão estudar lá na filosofia, se é que já não estudaram. Aqui no positivismo, razão aqui é uma razão técnica. É uma razão, posso até falar de razão pragmática, de utilizar uma estrutura abstrata do pensamento para aplicar
dentro da sociedade e construir uma ciência. Não é uma razão crítica. Não é razão crítica. É razão instrumental. E esse papo de razão instrumental é o papo lá do Descartes. Então, bom senso, as regras do método para se alcançar a ética e alcançar o conhecimento. Então, essa razão aqui é uma razão instrumental. E essa razão instrumental, eu posso criar ciência e também posso criar tecnologia. E tanto ciência quanto tecnologia são sinônimos de progresso. Então, essa razão instrumental, ela é uma razão que vai possibilitar a concretização do progresso social. Então, tanto os iluministas quanto a filosofia positivista ou positivismo são teorias que vão valorizar essa razão instrumental. E aí, se permitir ou não, não é a razão alemã, né? Porque a razão dos alemães, cara, principalmente Kant, Hegel e Marx, é uma razão crítica. É uma razão que ela é construída a partir da negação. Então, eu conheço alguma coisa a partir do momento que eu nego, que é uma perspectiva crítica. Isso, enfim, de maneira mais simples, começa com Kant, vem o Hegel, faz crítica ao Kant, e depois vem o Marx e intensifica essa razão crítica. Aqui a gente não tem razão crítica. Aqui você vai ter uma razão instrumental que vai ser materializada e vai cair no que a gente chama de tecnologia. Razão científica. João, eu tentei não usar, cara, esse negócio de razão científica, porque para o Kant, cara, a razão científica é aquela que faz crítica. É aquela na qual os indivíduos se posicionam para transformar a realidade. Então tá lá o iluminismo, né? Que aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque apesar do Kant ser um iluminista, as teorias kantianas aqui, elas não têm ponto de encontro com a filosofia positiva, não. Então, essa filosofia positiva é a filosofia da razão técnica, da razão prática, muito mais do que uma razão científica, porque a razão científica, João, pode até usar, cara, mas a razão científica é aquela que está interessada, cara, em produzir conhecimento. Aqui não, aqui é mais do que isso, cara. Aqui eu quero produzir um conhecimento para ser aplicado na esfera da produção, cara. Porque aqui eu vou ter uma ciência que pode desdobrar da técnica. Fica até romântico isso, saca? Porque grande parte das vezes, João, é o contrário, cara. É a razão técnica que leva à ciência. Porque, enfim, no ensino médio a gente tem uma facilidade, tende a estabelecer uma facilidade na construção da linha do raciocínio para não complicar as coisas, mas aí a gente fica com a sensação, cara, que a Revolução Industrial é uma revolução científica. A Revolução Industrial não é uma revolução científica. A Revolução Industrial foi feita por pessoas práticas, pessoas práticas. Então, pessoas que tinham conhecimento e aplicavam esse conhecimento dentro da esfera da produção. E aí se desenvolveu uma técnica. Agora, a partir dessa técnica, se chegou a uma ciência. Agora, em outros lugares, né, acabam sendo o contrário. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é a partir da ciência que se chega na técnica. Agora, aqui na Europa, não. São pessoas que vão fazendo experiência, essa experiência produz um resultado, e esse resultado acaba gerando, né, a revolução industrial. Brenda, revolução tecnológica. Eu não sei como que você está pensando a revolução tecnológica aí, porque a revolução tecnológica, pelo menos nos livros didáticos de ensino médio, é a revolução desencadeada pela robótica. Utilização de maquinário extremamente sofisticado. Aqui não. Aqui a gente tem uma revolução intelectual que foi desencadeada por uma razão técnica, uma razão prática. Uma razão que não está interessada em fazer abstrações a respeito da realidade. Então, quando você pega lá, como é que os caras descobriram a máquina a vapor? Não foi conhecimentos previamente elaborados que foram colocados em prática. Muito pelo contrário. Foi o conhecimento prático que possibilitou a construção da maioria das máquinas utilizadas na primeira Revolução Industrial. Porque e aí, enfim, estou dando uma aula
de sociologia com base na economia. A história e a geografia, de repente, nem classifica assim. Porque eles fazem assim, ó. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra, máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, utilização, como é que é? A Revolução Financeira, o sistema financeiro. E aí você fica com a sensação de que foi tudo bonitinho, assim, ó, tipo, seguindo uma ordem pré-estabelecida. Porque a segunda revolução industrial, de maneira econômica, quem fez foi os americanos. Porque quando estraga uma máquina lá em Londres, cara, durante a Revolução Industrial, chama o fulano que o fulano arruma. O cara é um mecânico ali, por ter uma habilidade, por ter um talento prático. Agora, quando os americanos começam a instalar fábrica no mundo inteiro, meu irmão, não vai adiantar chamar o vizinho que é mecânico ali, não. E por quê? Porque tem um saber, cara, científico muito especializado na produção daquela máquina. Então, se aquela máquina parar, já era, vai parar a indústria inteira. Porque a indústria da Inglaterra, no começo do século XVIII, ou na segunda, né, metade do século XVIII, é uma indústria desencadeada em elementos práticos. Os americanos não. Os americanos eles vão transformar a indústria em engenharia. Então, essa revolução tecnológica, Brenda, é quando você entra com a engenharia dentro do processo produtivo. E uma engenharia capaz de gerar resultados previamente estabelecidos. Agora, aí depois você tem uma terceira revolução industrial, que é a revolução digital, né, desencadeada pelos japoneses. Então, ingleses, americanos e os japoneses. Então, aqui nesse contexto, a gente não tem uma ciência sendo aplicada dentro da esfera de produção de maneira, vamos dizer assim, muito planejada. Então, é mais nos improvisos do que necessariamente na previsibilidade do fenômeno. Agora, depois do século XX, não. Depois do século XX, a ciência, quando é aplicada na esfera da produção, ela vira tecnologia. Então, repara a diferença do termo, Brenda. De repente eu acabei arrumando uma confusão aí de coisa de ensino superior, e aí eu peço desculpas e tento corrigir agora. Existe uma diferença entre técnica, e aí o que eu estou chamando de razão técnica, e existe uma diferença entre tecnologia. São coisas diferentes. O que é uma razão técnica? É uma razão prática. É uma razão prática. É aquele conhecimento que você aplica e gera um resultado. E esse conhecimento não passou por comprovações de hipótese, apenas deu certo. Razão técnica, o bom senso, como prefere o Descartes. Então, esses iluministas estão falando de razão técnica. Eles não estão utilizando uma razão crítica. Então, é uma razão técnica para transformar a realidade social. Depois do século XIX, com o cientificismo, que vai ser o próximo slide, eu consigo criar uma ciência forte, pronta e acabada e aplicar essa ciência dentro da esfera da produção. Aí eu tenho tecnologia. Não sei se eu consegui explicar a diferença. Então, eu tenho um curso técnico, eu tenho tecnologia e tenho ciência. Não sei se eu falei isso na aula passada. Está dando para ver a reação de vocês aí, virou uma confusão aí. Então, o que é ciência? É uma área do conhecimento que elabora hipóteses, refuta hipóteses e utiliza um método experimental. Ciência. O que é a técnica? A técnica é a reprodução de um conhecimento. E por isso eu estou usando a expressão razão técnica, que é tanto do positivismo quanto dos iluministas. Dá um exemplo de razão técnica? Um curso de torneiro mecânico no Senac. Um curso de chefe... Não, como é que é? Qual foi o negócio que eu fiz? Um curso de confeiteiro. Curso de confeiteiro. É um curso técnico. É um curso técnico. Agora, o que eu posso fazer? Pegar as hipóteses elaboradas lá dentro do curso de engenharia mecânica e aplicar na esfera da produção, aí vamos ter tecnologia. Então, tecnologia é um conhecimento voltado exclusivamente para a esfera da produção. Beleza? Que é consequência do progresso. Mas aqui o Comte, enfim, esses teóricos aí não chegaram a ver essa capacidade tecnológica, olha o termo, que a gente tem dentro da esfera da produção. Então, imagina, o Adam Smith ele usa de uma razão técnica, de uma razão prática, de uma razão que transforma ali a realidade daquele cotidiano.
Imagine se esse cara conhecesse a robótica, cara. Então ele ia entrar em colapso mental, literalmente. Então não sei se eu consegui explicar, mas aqui você tem pontos de encontro, pontos de encontro. A razão técnica sendo utilizada para transformar a sociedade ou uma razão técnica sendo utilizada para conservar os elementos da própria sociedade. Melhorou aí, moçada? Enfim. Porque o senso comum, ele vai, técnica e tecnologia, e fica parecendo que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, eu tenho uma técnica de cozinhar. Agora, essa técnica que eu uso para cozinhar, eu posso aplicar dentro de um restaurante. E aí isso pode virar tecnologia. Beleza, moçada? Então, filosofia positiva é a filosofia otimista, é a filosofia que está interessada na manutenção da ordem social, uma burguesia pós-revolucionária. E a filosofia iluminista é uma filosofia que faz crítica às instituições. Ah, professor, então a burguesia ficou doida, mudou assim de opinião? Não, mudou de opinião porque ela alterou a sua posição social. E a crítica que a filosofia iluminista vai fazer é a crítica às instituições feudais. Agora, veja só, enquanto aqui dentro do iluminismo você vai ter perspectiva crítica, daqui sai o Kant também, aqui dentro do iluminismo vai sair as teorias liberais. Então, o liberalismo também está aqui dentro aqui. E o liberalismo, como eu falei na aula passada, ele pode se chocar, cara, com o quê? Com o positivismo. Então, também tem pontos de encontro e desencontro quando a gente tem essas duas teorias muito próximas. Então, enquanto o liberalismo faz a ênfase, né, no indivíduo, como se o sucesso e o fracasso fosse responsabilidade exclusiva dele, liberalismo, aqui não. Aqui você vai ter a supremacia das instituições sociais. Brenda, compliquei? Se eu não compliquei, eu fiz errado, cara, que eu queria complicar um pouco aí para não ficar muito comunzão. Mas eu não queria complicar muito a ponto de você sumir. Eu acho que você sumiu. Mesmo? É, sem complicar não tem aula. Então fica parecendo que eu estou dando aula no ensino fundamental. Massa. Com relação a esse caos que eu fiz aí, gostaria que eu explicasse mais alguma coisa, que eu tentasse explicar mais alguma coisa? Cri, cri, cri. Um barulho de grilo, assim. Tá de Pronto, boa. valeu. Mas eu preciso saber, cara, porque eu não vejo. Aí é De paia. boa, de boa. Então, valeu, obrigado pelo É de porque eu boa. falo só por mim, né? Aí tem mais outras pessoas. Professor, Oi, não, massa, uma pergunta. sabe a parte que o senhor falou da razão? Lá atrás. Uhum. Eu acho que eu ainda fiquei um pouco perdida, assim, nessa diferenciação do que é hoje pra gente razão e era. Então, peraí. Conte. Conte. O que é a razão? Conte. Pro Conte. O que é a razão? Razão é conhecimento aplicado. Pá. Conte responde assim. Razão, uma filosofia iluminista. Razão, Conte, hein? Conte é conhecimento aplicado. E aí dá uma certa ideia, conhecimento aplicado. Que é isso que ele quer? Então, se razão é conhecimento aplicado, razão é ciência. Pá. Professor, Ou, mas dentro de Conte ainda, qual que é o conceito de conhecimento para ele? Ou é qualquer tipo de conhecimento? Ou só conhecimento científico, ou só conhecimento ele vai religioso? fazendo, cara, a escala da evolução das sociedades. E aí ele vai falar, ó, tem um conhecimento apoiado na dimensão teológica, que é o conhecimento onde o homem tem a sensação de conhecer tudo e todas as coisas. Tem um conhecimento que está apoiado numa sociedade metafísica e tem um conhecimento que está apoiado numa sociedade positiva. Então, ele vai fazendo escalas, cara, de evolução, de progresso a respeito desse conhecimento. Então, o conhecimento ele vai passando por transformações. Então, lá numa sociedade indígena, acreditar que o raio veio de um índio que está bravo lá no céu faz parte da realidade deles. Agora, numa sociedade técnica, científica, industrial,
Esse tipo de conhecimento ele é primitivo. Nós aqui temos o conhecimento apoiado, o Conte falando, hein, em um método experimental. Então, o raio veio da descarga elétrica. Então, percebe que essa dimensão do conhecimento ela vai sofrendo transformações, a ponto do conhecimento ser considerado como o verídico, o aceito, aquele conhecimento que vem da ciência. Então, o conhecimento que vem do mito está errado, o conhecimento que vem da religião está errado, o conhecimento que vem como é que é? O conhecimento que vem da natureza também está errado, que são os fisocratas lá, os físicos da natureza. Então, o único conhecimento que produz uma resposta segura é o conhecimento que é passivo de comprovação, que é o conhecimento científico. Ponto. Agora, essa razão que gera esse conhecimento científico, a gente chama ela de razão instrumental. De razão instrumental. Porque a razão é uma... Usando o Kant, a razão é uma categoria inata que todas as pessoas possuem, que facilita o indivíduo compreender a realidade que o cerca. Ou, se preferir de mais simples, razão é a inteligência abstrata. Essa inteligência que tem a capacidade de antecipar, de prever fenômenos. Agora, eu posso pegar essa inteligência abstrata, a razão, e usar ela como instrumento de transformação das coisas. E aí, quando eu pego um pedaço de madeira, um pedaço de faca, e uso essa faca para esculpir a madeira e produzir, sei lá, uma tábua de cozinha, o nome desse procedimento é chamado de procedimento instrumental. Então, uma razão instrumental. Os iluministas, a razão instrumental será suficiente para proporcionar liberdade, igualdade e fraternidade. E essa razão instrumental, ela pode desencadear revolução, os iluministas. E essa razão instrumental, ela pode produzir ordem dentro da sociedade. Então, razão instrumental é essa capacidade que temos de construir determinados elementos dentro da própria realidade social. O Descartes ele vai virar um grande especialista nessa razão instrumental, que é o método descartiano, que é o método cartesiano, né? Então, que é dividido lá em 4 partes. Então, essa razão é o bom senso e, quando aplicado na realidade, vira um instrumento de transformação. Então, razão instrumental é um instrumento de transformação da realidade. Seja transformar para conquistar a liberdade, a igualdade, a fraternidade, os iluministas, ou seja, uma razão instrumental para criar, vamos dizer assim, elementos para a manutenção da ordem social. Então, é um ponto de encontro aí e cada um acaba usando de uma determinada maneira por conta do contexto histórico. Agora, quando você vai lá para os alemães, cara, Kant, para o Kant, essa razão ela tem que ser crítica, que ele vai chamar de criticismo transcendental. Então, aqui, você não tem perspectiva negativa dentro da possibilidade do conhecimento. O conhecimento, quando ele nega alguma coisa, essa negação automaticamente implica refutação, razão instrumental. Então, a luz. Pá, pronto. Ou está ligada, ou está desligada. Razão instrumental. A igual a A, que nunca vai poder ser outra coisa. Princípio da identidade. Então, essa razão instrumental ela vai oferecer esse princípio da identidade. Com os alemães, essa coisa muda, cara. E por que com os alemães essa coisa muda? Porque negar algo é construir uma próxima etapa. Então, para os alemães, a negativa dentro da realidade vai possibilitar construir uma afirmação, que é a dialética. Então, tese, antítese e síntese. Então, o objetivo dessa razão crítica, que é coisa dos alemães, é o objetivo de compreender a transformação das coisas. Aqui não. Aqui o objetivo não é compreender a transformação das coisas. Aqui o objetivo é explicar as coisas. Então, a razão, ela cria, e ao criar,
ela cria uma dimensão pronta e acabada, que tem a ver com positivo. Positivo é aquilo que não se altera. Então, eu vou estudar algo a partir da sua afirmação e nunca vou trazer a negação. Então, aqui você não tem negação como uma possibilidade de construir conhecimento. Professor, não entendi. Pela perspectiva da razão crítica, eu só consigo entender o capitalismo se eu encontrar os elementos que vão negar o feudalismo. Então, são as contradições do feudalismo que produz o capitalismo. Então, eu estou usando a negativa. Aqui, não. Aqui são os elementos construídos pelo próprio homem para a manutenção da vida em sociedade que vai possibilitar o progresso, o capitalismo, e não tem um outro ponto além disso. Então, uma etapa positiva é uma etapa que encerra o desenvolvimento da sociedade e ela não vai ser negada por uma etapa posterior. Então, quando a sociedade chega nesse mais alto ponto de desenvolvimento, ela não vai negar ela mesma, como se a negação estivesse produzindo uma afirmação e assim sucessivamente. Então, a experiência que desses teóricos não é uma experiência pautada na dialética, na contradição. O elemento é sempre apoiado na teoria da identidade, do princípio da identidade. Então, é que nem a física pensa, força é igual a massa vezes a aceleração. E nunca vai poder ser o contrário disso. Porque se eu trago a massa para cá, massa que é igual a aceleração dividido pela força. Então, ficou igual, princípio da identidade. Então, essa razão instrumental é uma razão capaz de... Ela transforma, ela cria as coisas, mas essas coisas elas não vão ser negadas. Então, ela tem um ponto de chegada. Esse ponto tem até um nome, mas daqui a pouco eu falo esse nome. Enfim, acabei tentando fazer uma parada mais complexa aí e, de repente, distanciei todo mundo da aula. Não sei se acompanhou a diferença aí. Aqui não tem razão crítica, aqui não tem perspectiva crítica. Isso aqui que é perspectiva crítica. É aquela perspectiva que traz a negativa para a construção do conhecimento. Aqui ninguém vai trazer a negativa. Professor, o que é a negativa do capitalismo? Enfim, o socialismo. Mas isso são de pessoas que querem atrapalhar o desenvolvimento da sociedade. Porque a sociedade no capitalismo chegou no seu mais alto ponto de clareza, de eficácia para o homem e ou para a sociedade. Então é assim que pensa a teoria positivista. Então, na prática, como que é esse negócio aí, professor? Na prática, um filósofo positivista, um sociólogo positivista, ele descreve o fenômeno. Então, um físico, um químico, um biólogo, ele descreve o fenômeno e nunca vai fazer qualquer tipo de interpretação ou adotar perspectiva de negativa no fenômeno para conhecê-lo. Enfim. Então, a razão instrumental é essa razão que possibilita a transformação das coisas pelo princípio da identidade. Não tem perspectiva crítica. Não sei se foi. Enfim, eu acho que eu assustei. E aí, fala um oi aí, ou não, ou sim, passa o slide. Só para saber se tem alguém aí. Oi, sim. Oh, beleza. Pode Manda passar pelo o menos um slide. S aí, pode mandar pelo menos um S para dar uma luz aí. Valeu. Valeu. Volta de novo o assunto aí, porque não é assim tão fácil. O título desse slide é cientificismo. No Conte, a gente trabalha com 3 conceitos, cara. Cientificismo, organicismo e o evolucionismo. Vou começar por aqui. Cientificismo. Massa. O que é esse cientificismo? É a aplicação da razão instrumental. Aquela razão capaz de identificar e transformar a realidade. Então, a realidade ela pode ser transformada. E como que eu transformo a realidade? Através de um conhecimento apropriado, consegui falar, desencadeado por especialistas. Então, um conhecimento apropriado pode produzir transformações da realidade. Esse conhecimento ele pode ser feito por um técnico ou ele pode ser por alguém altamente especializado. Agora,
Quando a gente fica falando pessoas altamente especializadas, a gente esquece que está em 1857, levando em consideração que seria o último ano da vida do Comte. Então, na primeira metade aí do século XIX, cara, que especialização que se tem, assim, para ficar retomando a esse assunto? Então, pode ser tanto um técnico, quanto uma pessoa que seja realmente altamente sofisticada para isso. Então, aqui o Comte não vai fazer essa diferenciação que dificulta. Definição do cientificismo. A definição do cientificismo é essa aqui. Eu liguei a mesinha numa porta diferente, parece que ficou bom para mim. E do USB. Definição do cientificismo, crença absoluta na razão. Se eu não falei aula passada, eu falo aqui. O que o Comte faz, cara? Eu acho que eu falei em momentos anteriores aqui. Ele vai apropriar de conceitos de outras áreas do conhecimento e vai ressignificar. Então, veja só, a palavra crença, ou ela é da religião, ou ela é da filosofia. A palavra absoluta é uma palavra tanto da religião quanto da filosofia. E a palavra razão é um termo mais usado dentro da filosofia. O que significa crença? Para a filosofia e para a religião significa dogma. Dogma, aquilo que não pode ser questionado. E absoluto? Absoluto é aquilo que cria e não é criado. Então, espírito absoluto do Hegel. Ou o agente absoluto. O que é esse cara? É o cara que cria, mas ele nunca foi criado. Para facilitar a vida aí, Deus. Ele cria tudo e todas as coisas, mas ele nunca foi criado. Então, essa ideia de absoluto é isso. É um ser supremo, porque está além, que cria, mas não é criado. E razão. Razão, para a filosofia, é a categoria do pensamento. E aí posso ter uma categoria do pensamento aplicada na realidade, razão instrumental. Posso ter uma categoria do pensamento para orientar a vida, bom senso, Descartes. E, como prefere o Comte, razão seria conhecimento aplicado. Então, ficaria mais ou menos assim, traduzindo o que o Comte não conseguiu escrever. Porque dogma em uma força que cria e não é criado pela razão, fica sem sentido. E aí a gente interpreta o Comte, ajudando. A crença significa aceitação, confiança. Quando você crê em alguém é porque você aceita, confia. Absoluto, já te expliquei isso em algum momento atrás. Vou apagar ali porque achei esquisito. Absoluto significa processo cumulativo. Absoluto significa processo cumulativo. Então, crença, aceitação e absoluto. Absoluta, né? Processo, já deu sim. Cumulativo. Processo cumulativo. Processo cumulativo no conhecimento aplicado. Então, olha que merda. A aceitação num processo cumulativo da ciência. Meia hora para tentar explicar o que ele tentou escrever, mas ele não conseguiu explicar com as palavras corretas. Essa aceitação no processo cumulativo do conhecimento aplicado, da ciência, vai criar esse fenômeno. Então, o cientificismo não é um conceito do Comte, ele é um fenômeno do século XIX. E por que ele é um fenômeno do século XIX? Porque a partir do século XIX, passa a se dar uma credibilidade na ciência como sendo a única capaz de dar resposta aos problemas sociais. Então, o cientificismo ele é marcado por esses elementos, como aquele conhecimento que vai dar a resposta para os problemas desencadeados. Agora, problemas não eram só no sentido de dramas, não. Problemas no sentido de investigação. Então, esse cientificismo carrega dentro de si todos os métodos das ciências da natureza. E aí a gente já fez isso quando eu estava te explicando lá a ciência. Então, é só passar por aí. Então, o que o cientificismo traz dentro de si? Uma objetividade, uma neutralidade absoluta. Agora, rapidinho, me dá 2 minutos. A frase mais famosa do Comte, repare que tem um não aqui. A frase mais famosa do Comte, metodologicamente, é essa. Ciência, daí previdência, vírgula, previdência, daí ação.
Previdência vem de previsibilidade. Tá aqui, ó, ver para prever. Só que ele repete o termo. E aí, quando ele repete o termo, ele muda de significado. Conte, cara. Enfim, tô dando aula dessa merda aí porque tá no programa. Senão, não ia dar aula disso, não. Previdência, se a gente traz para a linguagem das ciências da natureza, seria uma espécie de diagnóstico. Diagnóstico. Análise. E aí, quando ele coloca a segunda previdência, é uma espécie de continuidade do diagnóstico. Só que ele não fala. E a continuidade do diagnóstico é o prognóstico. Então, tá cheio de médico aqui. Então, aí fica fácil. O que é o diagnóstico? É a análise. E eu só faço análise de algo quando eu tenho leis já descobertas. Então, eu chego lá num pneumologista, reclamando de falta de ar, e ele vai fazer um diagnóstico. Como que ele vai fazer o diagnóstico? Ah, não sei, através de perguntas e respostas ou através de imagem. E aí ele pede uma imagem do meu pulmão. E aí eu vou lá, entrego a imagem do meu pulmão, saca? Alguns anos atrás falavam raio-x. E aí, a hora que eu entrego o raio-x pro cara, o cara vai olhar e vai falar o quê? Pulmão normal ou pulmão doentio. E aí, a hora que ele faz essa diferença entre normalidade e fora dos padrões desejados, ele em seguida pode aplicar o quê? Um prognóstico. Então, o diagnóstico, ou seja, a previdência, carrega dentro de si a análise, com as suas possíveis intervenções, desde que esse problema, esse sentido, desde que esse objeto, para não ficar muito problema, desde que esse objeto já tenha sido investigado pela própria ciência. E aí ele fala, ó, você vai precisar de uma intervenção clínica, cirurgia. Só que para fazer essa cirurgia com eficácia, você vai precisar de parar de beber, parar de fumar, ter uma alimentação regulada, papapá. Aí o indivíduo não fez nada daquilo, cara. E mesmo assim o médico foi lá e fez a intervenção clínica, fez a cirurgia e falou para ele, ó, você tem que ter um pós-operatório, precisa fazer isso, isso e isso. O paciente, cara, ele não fez nada, ele não fez nada. Então, a ciência, nesse exemplo, cara, é um médico e a ação aqui, ela é desencadeada pelo médico? Essa é a pergunta, cara. Porque a pergunta é, o médico interfere na natureza da doença? Essa é a pergunta. O médico interfere na natureza da doença? Resposta: não. A natureza da doença tem a sua própria dinâmica. O que o médico faz é propor, cara. Ele propõe. Agora, quem aplica é o paciente. A mesma coisa é na sociedade. Estou terminando. O cientista, ele propõe, cara, prognósticos ou possíveis intervenções com base nos patamares já estudados da mesma sociedade. Agora, se a sociedade vai aplicar isso ou não, e aí é uma outra história. Então, por isso, aqui em cima, por isso lá em cima, o cientista não interfere na natureza social. Por quê? Porque a sociedade, a natureza social é a sociedade. Ela tem as suas próprias regras, ela tem a sua própria dinâmica. A mesma coisa é o médico. Então, o paciente fez tudo certinho, cara. E aí, quem que aplicou a solução? Foi o médico ou foi o paciente? Foi o paciente, foi o paciente. Então, à medida que o paciente seguiu as recomendações previamente estabelecidas pelo médico, a ciência conseguiu gerar um resultado. Mas não foi o médico em si, porque o médico em si, ele faz diagnóstico e prognóstico. Então, o médico altera uma doença, ele pode estabelecer previsibilidade sobre isso. Agora, se vai curar ou não, isso vai depender do paciente. Isso vai depender do paciente. Tanto para o sucesso quanto para o fracasso. É aí que está. Porque se der tudo certo, lógico que você vai jogar a responsabilidade em cima do médico. Mas se der tudo errado, o médico vai falar que foi você. Então, repara essa coisa aí da ciência. Então, por isso, ela tem a função de estabelecer previsibilidade. Agora, essa previsibilidade só é eficiente, só é eficiente se essas leis forem previamente
estabelecidas. Não sei se foi aí, moça. Enfim, não sei como que tem aluno aqui ainda, mas tentei aí. Não queria passar muito mais do tempo. Então, a função da ciência é fazer esse diagnóstico. Então, previsibilidade vem dessa capacidade da ciência de antever o futuro. Então, previsibilidade. Beleza? Valeu aí. Tem alguma coisa que dá para fazer aí, moçada, para melhorar, cara? Sinto que, de repente, não tá rolando, não. Só pressentimento. Posso estar pressentindo errado. Então tá. Mas silêncio é é o melhor recurso da estratégia de imposição de poder. Então falou, moça. Valeu. Se eu falar tchau, vocês falam tchau? Não. Falou, desculpa aí. Ó, deixa eu lembrar um negócio. Vocês não são obrigados a estar aqui. Beleza? E também não vou sentir incomodado se não tiver. E é isso aí. Valeu.